Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um estudo conosco aqui na Igreja de Cristo em Santos, na Baixada Santista. Vamos continuar com o nosso estudo. A semana passada nós estudamos sobre o que é a Igreja de Cristo. Ali nós deixamos a informação para vocês assistir nosso vídeo e aprender. Vocês também podem perguntar, se tem pergunta. O nosso vídeo tem pessoas, 84 pessoas que assistiram o nosso vídeo até o dia de hoje, mas tem poucas pessoas que curtiram o nosso vídeo. Mas isso dá para ver que estamos pelo caminho certo, né? Nem todas as pessoas vão curtir do estudo. Aconteceu com todos os ensinamentos da palavra de Deus através do tempo. Quando nosso Senhor Jesus ele ensinava, tinha um grande público, muitas pessoas ouvindo a palavra do Senhor, porém nem todas as pessoas curtiam das palavras de Cristo. Então, estamos indo pelo caminho certo. Para o dia de hoje, vamos continuar com o nosso estudo e vamos estudar hoje o que é o estabelecimento da Igreja de Cristo. Então vamos lá, pessoal. Todas as coisas têm um começo, assim como a vida tem um começo, o mundo teve um começo também, e todas as coisas que existem, que nós sabemos da sua existência, tem um começo. E todas as coisas têm os seus próprios parâmetros de existência ditadas pelo Criador, né? A pessoa que cria uma coisa, inventa, tem os seus próprios parâmetros de existência. Assim, todas as coisas que Deus tem feito também tem a sua própria lei de existência. Todas as denominações tiveram um começo, tiveram os seus próprios criadores também. A Igreja de Cristo também tem um começo e o seu próprio Criador. Então, vamos estudar sobre isso hoje, né? Eu espero que esses vídeos estejam sendo proveitosos para todos vocês. Vamos estudar sobre o tempo e o lugar do estabelecimento da Igreja de Cristo. E vocês vão poder distinguir entre a Igreja do Senhor e uma denominação de origem humana. E eu quero explicar para vocês, antes de começar o nosso estudo, o que é uma denominação. Olha, eu tenho aqui a nossa moeda de R$1. Essa é a moeda do Brasil, que representa a moeda oficial deste país. Só que esse aqui, que é R$1, tem uma denominação. Não, tem muitas denominações, na verdade. Ó, tem essa moeda aqui de 5 centavos de real. Essa aqui é uma denominação do real. Tem a moedinha de 10. Tinha a moedinha de 25 centavos. E tem a moeda de 50 centavos. Todas essas moedas que eu peguei aqui são denominação do real. Ainda aqui tá faltando uma moedinha de 5 para completar. Eu acho que tá faltando mais. Esses 4 moedas aqui não faz uma dessa aqui. Então, uma denominação pode ter menos do que a moeda real, ou pode ter mais. E no caso tem as notas de 10, de 5, de 20, de 100, de 200. Isso é uma denominação. Vocês entenderam? Eu peguei essas moedas aqui para dar uma explicação para vocês o que é
uma denominação. Então, a Igreja de Cristo, vocês vão poder ver, conforme as Escrituras, que não é uma denominação. Quando Cristo ele prometeu estabelecer a sua igreja, ele não falou de denominação. Então vamos lá, pessoal, no tempo. Primeira coisa que nós vamos estudar é sobre o tempo. Era aproximadamente o ano 30, no ano 30 da nossa era, quando apareceu João Batista lá no deserto da Judeia, pregando e falando o seguinte. Ele falava assim, vamos ler a escritura para vocês conferir. Mateus capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Essa pregação do João Batista, ele estava falando que o reino dos céus estava próximo. Naqueles dias estava próximo o reino dos céus. Para nossos dias tem passado mais de 2000 anos e algumas pessoas podem entender que o reino ainda está próximo, porque eles leem nas escrituras que está ainda escrito o reino está próximo, né? Então nós temos que ver o tempo em que foram escritas essas coisas e se essas coisas aconteceram ou não. É muito importante, por isso, estudar o tempo em que as coisas foram faladas, por quem foram faladas, para quem foram faladas, o tempo em que foram faladas e o propósito imediato em que foram ditas aquelas coisas. Então, o povo de Israel, na verdade, ele esperava a restauração do seu reino, porque o reino de Israel caiu, ele ficou em nada. Mas Deus, ele tinha disposto, segundo as escrituras, a restauração do reino de Israel. Os profetas anunciaram o estabelecimento desse reino no quarto império dos reis romanos. Para comprovar isso aí, nós vamos ir lá para o livro de Daniel, capítulo 2, livro de Daniel. Especificamente no versículo 44, que Daniel, nesse caso, ele está interpretando o sono do rei Nabucodonosor, aquele rei da Babilônia. Mas aqui nesse versículo 44, ele falou assim: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. O povo judeu, ele conhecia essa escritura, e conhecia isso que Deus tinha falado por intermédio do profeta. Porém, o povo de Israel, ele esperava uma restauração do reino daquele jeito, né? Do Salomão, Davi, o Samuel, que era um reino que nem os reinos da terra, que tinha as suas lutas, que podiam conquistar os seus inimigos e tudo isso, defender as suas terras, preparar soldados para a guerra e tudo isso. Só que quando Deus ele prometeu estabelecer um reino para Israel, não estava falando de um reino que era a mesma coisa daqueles reinos que tiveram eles nos tempos passados.
né? Ele estava falando de um reino diferente, um reino espiritual. Mas para isso nós também vamos a ler o contexto dessa escritura de Daniel, capítulo 2, versículo 44. Na verdade aqui, nesse estudo, o rei Nabucodonosor, ele teve um sono. E ele procurava, estou resumindo aqui um pouco, ele procurava um homem sábio, uma pessoa que pudesse entender aquele sono, pudesse interpretar esse sono e falar para ele o que significava aquele sono que ele tinha sonhado. Aí quando ele não encontrou ninguém para interpretar o seu sono, Deus revelou o sono para o Daniel. Então, naqueles dias, o rei tinha decretado a morte de todos os sábios e aquelas pessoas que praticavam a bruxaria e essas coisas para adivinhar, né? Mas o Daniel falou: olha, não mate esses homens ali, eu vou falar para o rei. Aí nós vamos ler a partir do versículo 23. Diz assim, Daniel capítulo 2, versículo 23. O Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me destes sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nós fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram aos teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Agora, a partir desse versículo 31, o Daniel ele vai falar o que o rei tinha sonhado. Tu, o rei, estava vindo e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro, de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro
o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder, e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Presta atenção, pessoal, que aqui o Daniel ele está falando o significado do sono do rei. Versículo 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Esse segundo reino, aí seria a parte do peito e dos braços de bronze. E um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra, seria a prata. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. 41. E quanto ao que viste dos pés dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos serão em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Então, é importante, pessoal, quando nós lemos, uma pessoa fala um versículo da Bíblia, pega um versículo da Bíblia e quer explicar alguma coisa para você. Olha, esse versículo que diz aqui a palavra de Deus. Gente, tem que ser muito esperto, porque as coisas espirituais são as coisas de maior importância na vida de qualquer pessoa no mundo inteiro. Então, a vida espiritual da pessoa é o mais valioso para Deus. Tá entendendo? Então, não é simplesmente o que fala aquele versículo. Esse versículo tem um contexto. E esse contexto tem que ser estudado para não tirar do contexto aquele versículo. A Bíblia, ela é o seu próprio intérprete. Não precisa de intérprete. A própria Bíblia. Então, nesse versículo que fala que nos dias desses reis, dos últimos reis, né, do ferro, que aqui no nosso estudo vemos que a cabeça de ouro era Babilônia, segundo o versículo 38. Os peitos e braços de prata eram o segundo reino, que no caso seria o reino Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze, esse é o Império Grego. Aquele império, né, que começou com Alexandre Magno da Macedônia. E o quarto reino, que é o reino de ferro e barro, esse é o Império Romano.
que nos dias do Império Romano, você vai ver como se cumpriu aquilo. Nos dias desse Império Romano, eles tinham dominado o Israel. Eles conquistaram, eles tinham Israel naquela época, eles tinham escravizado esse povo, né? O Israel, ele era uma província que era dominada era que nem uma província, né? Dominada pelos romanos. Por isso eles pagavam os tributos a César. Vocês lembram daquela passagem quando Jesus ele mostrou a moeda e tinha a cara do César? É porque eles estavam escravizados com os romanos. Mas nesses dias Deus levantou aquela pedra que iria esmiuçar todos esses reinos, e esse reino iria permanecer para sempre. Vamos lá. Podemos entender o que dizia João Batista, agora que nós lemos essa parte do Antigo Testamento, da profecia. Agora nós podemos entender o que o João Batista estava falando. Naqueles dias de João Batista, o reino estava próximo, ou seja, estava bem perto de acontecer aquilo que Deus tinha falado por intermédio dos profetas. Agora, quando Jesus ele soube que João Batista tinha sido preso, que João Batista ele estava preso, então ali Jesus ele começou o seu ministério de pregação também. No livro de Marcos, vamos lá, vamos continuar esquadrinhando aqui. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Capítulo 1, versículo 14 e 15 diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Bom, eu vou esclarecer uma coisa aqui que é de outro estudo, porém é importante nós entender esse versículo, esses dois versículos que nós acabamos de ler. Primeiro, as palavras de Jesus, se vocês prestam atenção, são as mesmas palavras que falava João Batista. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, capítulo 4, versículo 17, diz assim: Cadê? É 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, nós vemos que são as mesmas palavras que estava falando João Batista, a mesma palavra que falava Jesus, anunciando a vinda do reino. Interessante que aqui no versículo 15 do livro de Marcos, diz o seguinte: o tempo está cumprido. O tempo está cumprido, né? Lembre-se que nós estamos estudando o tempo, né? O tempo está cumprido.
e o reino de Deus está próximo. No dia de Jesus, o reino estava próximo para ser estabelecido. O reino falado nas profecias. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa parte última aqui, esse Evangelho que pregava Jesus, não é o mesmo Evangelho que é pregado hoje. Porque hoje nós não pregamos que o reino está próximo. Hoje nós pregamos o Evangelho de Cristo. Quando nós estudamos o Evangelho de Cristo, o Evangelho que nós vamos estudar, eu acho que é no próximo estudo, nós vamos ver direitinho qual é a diferença entre o Evangelho de Jesus, que pregava Jesus, e o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho que pregavam os apóstolos e o Evangelho que temos que pregar nós. Tá bom? Então, o importante desse versículo é que o próprio Jesus está falando que o tempo está cumprido e o reino do céu, de Deus, está próximo. Pronto. Agora, que nós entendemos aqui, vemos que os profetas falavam do estabelecimento de um reino nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos. Então, para nós continuar, agora vamos estudar o lugar, o tempo e o lugar. Para isso, vamos ir lá no Antigo Testamento, o que os profetas falaram sobre o lugar de estabelecimento desse reino. Porque vemos que Daniel, ele falou que o tempo era no dia daqueles reis, porém ele não falou do lugar. Mas tem o profeta Isaías, aqui no versículo 2, capítulo 2, versículo 2 e 3, disse assim: e acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Semana passada nós também limos estes dois versículos. Três versículos. E o profeta Isaías aqui, ele está falando do lugar. Será confirmado um monte da casa do Senhor. E ele fala o lugar: Sião ou Jerusalém. Ou seja, nesse lugar aconteceu o estabelecimento desse reino que foi profetizado. Mas vamos continuar para chegar até lá. Temos aqui mais um, Zacarias, Zacarias, né? Zacarias, capítulo 1, versículo 16. Zacarias, capítulo 1 e versículo 16. Diz assim: portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém.
Essas palavras dos profetas que eles estão falando que do lugar, né, que é Jerusalém, que seria estabelecida a casa do Senhor, e que nós vamos entender como casa do Senhor. Na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, aí nós podemos conferir o que é a casa do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo, versículo 14, e vamos ler a partir do 14. Escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Eu tinha falado que a Bíblia é o seu próprio intérprete, não é? E olha como nós chegamos até aqui, sem precisar ir naqueles gritos. Escuta que muitas pessoas ensinam, dão um ensinamento da Bíblia e ficam falando pelo microfone e dão uns gritos para as pessoas. Isso não deveria ser assim. Não é a mesma coisa que nós estamos com toda calma, estudando, pegamos nossa Bíblia, estudamos, conferimos os versículos, o livro, se está certo o que está falando aí, né? Então, o reino de Deus é a casa de Deus. O reino estabelecido foi em Jerusalém. E agora eu estou falando que foi, porque foi naqueles dias. Porque resulta que a casa de Deus é a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Vamos estudar sobre o estabelecimento. Sabemos que a igreja de Cristo foi edificada sobre o fundamento da rocha, né, que nós já estudamos sobre isso também. Em Mateus, vamos voltar para lá, livro de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 15. Para estudar essa parte aí. E aqui nós vamos ir encerrando nosso estudo. A partir do versículo 15 diz assim: Jesus, porém, disse, no 15, e Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Isso no capítulo 15. E no capítulo 16, do versículo 15. Estava achando estranho aqui, isso aqui. Muito bem. 16, capítulo 16, versículo 15. Agora sim. E disse-lhes ele: e vós quem disseis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Até o 28, né? Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos
que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas suas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita os homens ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Interessante esse texto aqui que nós acabamos de ler. Primeiro, nós falamos que a igreja está edificada sobre a rocha. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Outra coisa importante é que Deus falou que iria estabelecer a sua igreja sobre essa rocha. E a outra coisa é que Deus, ou Jesus, ele iria dar as chaves do reino a Pedro, ou seja, que em vida do apóstolo Pedro, ele usou aquela chave que o Senhor Jesus deu para ele, para abrir o reino. Antes do apóstolo Pedro morrer, o reino já estava estabelecido. Ele falou, no último versículo que nós limos aqui: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. Se nós compararmos esse texto aqui com Marcos capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: livro de Marcos capítulo 9, versículo 1. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Essa versão da Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, algumas palavras não batem bem com o contexto, mas é a tradução. Quando nós, porém, compararmos com outros textos, aí dá. No caso aqui, o versículo que está em Marcos é mais claro, né? E está falando que os apóstolos, eles iriam ver descer o reino de Deus com poder. E quando Jesus ele falou: alguns há de vós que não provarão a morte, ele estava se referindo à morte de Judas, que foi o único dos discípulos, dos 12, que não viu o reino de Deus descer com poder, porque ele vendeu o Mestre Jesus e ele se enforcou. Mas depois a vaga dele, né, foi completado com Matias, né, o apóstolo Matias. Muito bem, então vamos continuar.
Jesus declara que havia, já tinham falado sobre isso, que dos que iam morrer e daqueles que não. No livro de Lucas, agora um pouco mais para frente, para ver um versículo aqui importante, Lucas capítulo 24, no versículo 48, o Jesus, ele vai falar uma coisa bem importante para os discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 48. A partir do versículo 46, para pegar mais um pouco do contexto do que está falando Jesus, aqui já é após a ressurreição de Jesus. Ele está falando com os discípulos, diz assim: e disse-lhes, a partir do versículo 46, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Está vendo? Ele já estava ressurreito. Ele estava com os discípulos de novo. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Novamente ele está confirmando que é a partir do Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Marcos, lá no capítulo 9, versículo 1, ele está falando que o reino iria descer com poder. Agora Jesus aqui está falando, eles iriam ser revestidos de poder na cidade de Jerusalém. Quando foi que aconteceu isso aí? Foi no primeiro Pentecostes, após a ressurreição de Cristo. Porque aqui, nesse escrito daqui, foi a última vez que Jesus ele estava com seus discípulos, porque depois ele foi levado para o céu. Eles não viram mais Jesus. Aí eles voltam para Jerusalém, eles ficam lá em Jerusalém. Mas vamos lá no livro de Atos, para conferir o que estou falando. Não vamos falar fora da Bíblia, não. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 4 até o 8, diz o seguinte: capítulo 1, versículo 4 até o 8. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Olha que interessante essa pergunta que eles fizeram ali. Eles ainda não tinham entendido. Eles passaram um tempo com Cristo, porém eles não tinham entendido que o reino de Cristo não era o reino que eles estavam esperando. Ele é diferente. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, agora, quando o reino seja estabelecido lá em Jerusalém, nesse contexto, falando nesse contexto, eles vão ser revestidos de poder do Espírito Santo. Vamos aí lá no capítulo 2 de Atos. Se o tempo é contado a partir de Cristo tinha aproximadamente uns 30 anos quando ele começou o seu ministério.
Foram 3 anos de ministério de Cristo, aí dá o ano 33 aproximadamente, quando aconteceram todas estas coisas. Então, no livro de Atos, capítulo 2, era aquela festa de Pentecostes que tinha reunidos judeus de todas as nações. Os judeus, eles tinham o costume de se reunir lá em Jerusalém para participar daquela festa. Então tinham judeus de todas as nações debaixo do céu. Isso aqui a escritura fala aí. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. É isso que eu tinha falado. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Só para explicar um pouquinho aqui. Eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. O poder do céu tinha descido. A promessa de Cristo estava se cumprindo naquele momento. O reino estava com eles já. Não é isso? Agora, o Pedro, ele tem que usar a chave. Ele vai usar. E nós vamos ver agora. O que eu queria esclarecer, meus amigos, irmãos que estão assistindo, essas línguas, diz que eles falaram em línguas, mas não é aquele tipo de coisas estranhas que ninguém entende. Não, eles falaram línguas, porém todas as pessoas entendiam o que eles estavam falando. Então não era um idioma do céu, uma linguagem estranha, não. Eram palavras bem entendidas pelos ouvintes. Também nós vamos estudar sobre isso mais para frente, tá bom? Então, versículo 6, 7. E todos pensavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Aquela discriminação, né? Porque por ser pessoa de condição humilde e estavam daquele jeito, cheios de poder, falando outros idiomas, ninguém acreditava. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aqui no versículo 9, vai enumerar os povos que estavam presentes: partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Ou seja, estavam bêbados, estavam ébrios, né? Aqui, só para acrescentar um pouquinho, tinham pessoas de várias nações e que tinham um distinto idioma, falavam diferente, porém eles escutavam o que os apóstolos eles estavam falando. Por isso, quando
alguém nesses dias fala que fala língua, eu espero que essa pessoa fale árabe, que fale inglês, que fale chinês, cantonês, espanhol. Mas não que venha aqui para falar uma coisa que ninguém vai entender. Esse é um estudo também muito interessante para nós descobrir. Agora, a partir do versículo 14, preste bem atenção, porque essa aqui é a chave que Cristo entregou para Pedro. Se não, você pode procurar na Bíblia. Aqui, tudo no Novo Testamento, você vai procurar quando foi o momento quando Pedro usou aquela chave que Cristo deu para ele. Ou ele morreu e levou a chave com ele. Como que aconteceu isso? Todas as pessoas estavam sabendo daquele sucesso, né? Que tinham sido revestidos de poder, porém ninguém entendia. Agora eles precisavam entender o que estava acontecendo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, ou seja, uma hora em que ninguém acostumava ter bebido alguma coisa embriagante. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele começa a falar da profecia do profeta Joel. A partir do versículo 22, o apóstolo Pedro ele fala assim: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presença de Deus, tomando-o vos, o crucificaste e mataste pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre vi diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. A chave, o apóstolo Pedro agora usou. E essa é a primeira vez que o Evangelho de Cristo está sendo anunciado por Pedro. Então, ele está em obediência ao que Cristo tinha falado para ele. Então, nós estamos aqui, o estabelecimento da igreja do Senhor, da igreja de Cristo. Foi na cidade de Jerusalém, aproximadamente no ano 33 do primeiro século, por volta das 9 horas da manhã, que era a hora terceira do dia, e o Pedro ele está abrindo o reino para as pessoas entrar. Aqui no versículo 38, nós vemos como aproximadamente 3.000 pessoas agora entram para a igreja. Aquelas pessoas que são chamadas fora do mundo, elas entram ao reino de Deus. Versículo 38, 37, 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa.
De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Depois daquela ocasião que Jesus ele falou, estabelecerei a minha igreja, essa é a primeira vez que se fala. E é quando uma pessoa é batizada, a pessoa ouve o Evangelho de Cristo, a pessoa se arrepende de seus pecados, é batizada e é acrescentada à igreja de Cristo. Então, não tem denominação. É a igreja de Cristo estabelecida lá em Jerusalém. E o último versículo que nós vamos ler aqui está aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo faz essa afirmação: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pronto. Aquele que é tirado das trevas, aquele que ouve a voz do Senhor nas trevas e sai, sai do mundo para a igreja, essa pessoa é transportado para o reino de Cristo. Então é simples. O reino é a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo é o reino de Cristo. Então, o que os profetas falaram do estabelecimento do reino é o estabelecimento da igreja. A igreja está edificada sobre o fundamento da rocha. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e não na humanidade de um homem. Pedro, obedientemente, ele usou a chave que foi entregue por Cristo para ele. E pronto, a semente do Evangelho deve ser lançada nos corações das pessoas, para pessoas sair do mundo e entrar na igreja de Cristo. As pessoas devem conhecer a igreja de Cristo. É por isso que nós estamos fazendo esse esforço por gravar esses vídeos, mesmo que nós estamos fazendo o nosso trabalho nas ruas, né, falando para as pessoas, convidando elas para participar das reuniões, para eles obedecer o Evangelho de Cristo. Tá bom, pessoal? Temos quase 1 hora com esse estudo aqui. Eu espero que vocês estudem, que seja proveitoso para todos vocês conhecer a verdade sobre a igreja. O que é? O que é a igreja de Cristo? Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Eu agradeço a todas as pessoas que têm se inscrito no canal, aqueles que têm curtido, aqueles que têm assistido também, só assistido, mas nem todas as pessoas vão curtir. Mas tudo bem, o trabalho está sendo feito e o resultado vai ter resultado, porque a palavra de Deus não volta vazia. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.